Salve, salve todos! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática discreta, onde hoje nós vamos aí dar continuidade naquele nosso conhecimento sobre funções, onde hoje nós vamos, com um melhor esclarecimento, saber o que é uma função e o que poderia não ser uma função, ou melhor dizendo, vamos aí analisar quais os tipos de função, os tipos específicos que a gente vai mais utilizar. Então, vamos lá, vamos sem mais delongas, entrar nessas características que vão determinar as funções. Bom, eu mostro para vocês aqui aquela mesma lógica que a gente havia visto na aula passada. Então, o que é uma função? Olha, uma função ela vai demandar do mapeamento que é feito de elementos que estão aí em um conjunto específico A, e esses elementos vão nos levar aí para outros elementos que estão no nosso conjunto B. Mas será que tudo isso daqui seria uma função? Essa representação que eu mostro para vocês é uma função? Ou quais são as características que a gente vai definir para identificar uma função? Então vamos lá, vamos observar três tipos diferentes de características que vão ser cruciais para a gente trabalhar com funções de modo geral. Então vamos lá. A primeira característica são as funções injetoras. Então, o que é uma função injetora? Ela é definida se e somente se os elementos forem conectados aí no formato 1 para 1. Ou seja, se eu pego os elementos que estão aí no conjunto A, como mostrado aqui, eles só vão ser mapeados, para um único elemento no nosso conjunto B. E aí, essa indicação, esse mapeamento, ele vai precisar ser distinto, ou seja, esse elemento ele tem que ter o próprio comando, o próprio elemento no conjunto B. Este outro elemento no conjunto A, ele também vai levar somente para 1 e vai ser um valor diferente do nosso elemento anterior aí, e assim por diante. Ou seja, na prática, uma função ser injetora significa dizer que todos os elementos que estão sendo mapeados, eles vão para um único elemento naquele nosso conjunto de destino, como é mostrado aqui, ou seja, ninguém vai repetir, não pode repetir elementos aí no nosso conjunto B. E aí, matematicamente falando, expressando essa identificação, essas características, a gente consegue ver aqui o seguinte, olha, vamos considerar aí dois elementos distintos, um elemento Azinho e um elemento Bzinho. Poderiam ser quaisquer elementos aí desse nosso conjunto A. Então, olha só o que acontece. Para qualquer que seja o elemento A e qualquer que seja o elemento B, significa então que se a gente aplica aquela função neste elemento A e se por um acaso a função, o resultado da função foi o mesmo quando a gente aplica no elemento B, então com certeza a gente tem a característica de que o A ele é igual ao B. Ou seja, se aí a função aplicada possui valores similares, iguais, então com certeza na função injetora estes elementos são iguais. E outra possibilidade, outra informação também que a gente sabe, se esses elementos que estavam no nosso conjunto A, eles são diferentes, então com certeza também a gente vai ter a função de cada um desses elementos com valores diferentes. Então, olha,
seguindo essa regra, a gente sabe que cada elemento do nosso conjunto A vai para um e somente um elemento do nosso conjunto B, e os elementos não vão se repetir, que aqui são mostrados no conjunto B. A outra possibilidade também que a gente tem, um outro tipo de função, são as denominadas funções sobrejetoras. Então, olha só o que acontece nesse caso. A função sobrejetora, ela demanda que todos os elementos do nosso conjunto de destino sejam mapeados. Então, não existe nenhum elemento que fica sobrando aqui. Então, para que nenhum elemento sobre, significa então que todo mundo que está em A precisa ligar em alguém que está em B, mesmo que a gente tenha dois elementos aqui que vão ser ligados no mesmo elemento que é mostrado em B. Então, isso é a característica da sobrejetora. Ou seja, a ideia, na prática, novamente, é ninguém vai ficar sem ser mapeado. Então, qualquer elemento que a gente tiver em B, ele vai receber um mapeamento. Então, a gente vai conseguir saber quem que é a origem, quem que levou essa nossa função a esta posição. Mesmo, novamente, que sejam duas posições, dois elementos distintos, sem problema para a sobrejetora. E aí, a característica, matematicamente falando, é, olha só, vamos lá considerar um elemento x e um elemento y, que geralmente a gente indica aí, né, na matemática. Então, olha, se existe algum elemento x do nosso conjunto A, então a função dele vai levar com certeza para alguém em y, e esse alguém em y é aplicado para todos os valores em y. Então, para todo y existe com certeza um x que vai fazer com que essa função ocorra, que ela exista. E por fim, vamos aí observar a bijetora. A característica da bijetora é ela ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, tudo que acontece na injetora acontece aqui. Tudo que acontece na sobrejetora também acontece aqui, ou seja, a bijetora ela vai ser bem mais restrita, bem mais específica. Então, olha só, se na nossa injetora as conexões eram de 1 a 1, então na bijetora também vai precisar ser de 1 a 1. Além disso, se na sobrejetora todos os elementos do conjunto de destino eles eram mapeados, então na bijetora todo mundo precisa ser mapeado também. Então a gente vai juntar essas duas características, tanto da injetora quanto da sobrejetora, para criar a nossa função bijetora. Então, olha só o que acontece. Todo mundo que está no nosso conjunto A, ele vai para um e somente um elemento em B, no nosso conjunto B. E além disso, né, todos os elementos do nosso conjunto B são mapeados por um e somente um elemento do conjunto A. Ou seja, estou juntando as duas características aí para criar essa função bijetora. Beleza? Bom, por hoje são essas três funções específicas que eu gostaria de mostrar para vocês. Até mais, gente. Até a próxima.